Bora lá. Estamos aonde? Estamos em Gálatas, capítulo 3. Ontem demos uma mergulhada nessa conversa aqui e nos lembramos que Paulo diz que os de Gálatas, os da Galácia, melhor dizendo, os Gálatas, eles foram fascinados. Isso está logo no começo do texto do capítulo 3. Ontem nós detalhamos um pouquinho aqui o que Paulo quis dizer com isso e trouxemos isso para a nossa realidade. A palavra usada por Paulo dá a entender que aqueles caras ficaram encantados, né? E eu ontem tentei trazer junto a você a ideia de que nós também nos encantamos. Por isso é que nós jogamos fora o evangelho da graça e nos apegamos a um heteroevangelho, um heterosevangelho, um evangelho que não é evangelho. Falei um pouco sobre isso aqui. Bom, o interessante é que Paulo, a partir de então, começa a fazer algumas perguntas. E é em cima dessas perguntas que a gente vai trafegar um pouquinho agora. A primeira pergunta que Paulo faz para esse pessoal é: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É interessante essa pergunta, porque Paulo está falando com os Gálatas. Esse pessoal, gente, não é judeu. Eles foram alcançados depois da morte e da ressurreição de Jesus, né? Eles não tinham ideia de nada até que Paulo fosse até eles na sua primeira viagem missionária e expusesse o evangelho a eles. Então Paulo está reafirmando que o evangelho que ele apresentou ao pessoal lá na Galácia foi uma exposição do sacrifício de Cristo. Como se Paulo tivesse pintado um quadro literal, um quadro, melhor dizendo, não literal, mas um quadro diante deles mostrando a morte de Cristo. Alguns estudiosos dizem que essa foi uma figura de linguagem usada por Paulo, porque as notícias no mundo antigo eram normalmente proclamadas através de cartazes. Essa possibilidade está diante dessa forma que Paulo fala aqui. Há um destaque realmente muito forte para chamar a atenção do público, e era como se Paulo estivesse usando esse método para falar do evangelho. Alguma coisa assim: eu apresentei para vocês a realidade do Cristo crucificado, mas vocês viraram os olhos para lá. Paulo usa o termo crucificado de maneira a destacar a importância permanente do mesmo. A crucificação não pode fugir dos nossos olhos. É isso que Paulo está tentando destacar para aquele pessoal. Eles não entenderam o valor da cruz ou se perderam quanto ao real valor da cruz. E a pergunta que não pode fugir de nós é: será que nós não temos feito o mesmo caminho, nos desviado da realidade do Cristo crucificado? Qual o valor que a cruz tem para nós? Qual o valor do sacrifício de Jesus para nós? Nós celebramos a Páscoa semana passada e ficamos na Casa da Rocha, ficamos o começo do ano inteiro falando sobre a morte de Jesus, anunciando a Páscoa, por percebermos que para alguns a morte de Jesus ela é nada, ela se perdeu. Mesmo cristãos, mesmo evangélicos, perderam realmente essa realidade da morte de Cristo. Na cruz está o retrato do amor divino, capaz de se entregar por nós e fazer tudo o que nós não podemos fazer para nos salvar. É aquilo que nós entendemos e que está expresso de forma majestosa nos textos de João. João, que é uma pessoa que expressa muito bem tudo isso, diz lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 3,16, esse eu não preciso ler, você sabe muito bem, é o que João está dizendo. Quem vê a cruz sabe que não pode fazer nada para ser salvo. A cruz, ela nos dá essa percepção. Fui salvo pelo sacrifício, fui salvo por amor, fui salvo pela graça. O John Stott
nos diz o seguinte: os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, não por causa de alguma obra deles, mas devido à obra expiatória de Cristo, não em virtude de algo que eles fizeram ou pudessem fazer, mas por causa do que Cristo fez uma vez ao morrer. Portanto, essa pergunta de Paulo faz a gente não perder de vista a cruz. Não perca a cruz de vista. Segunda pergunta que Paulo faz é interessante também, olha só. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Bom, como é que vocês foram salvos? Porque quando Paulo fala sobre receber o Espírito, ele está afirmando a questão da própria salvação daquele pessoal, porque recebemos o Espírito quando somos salvos, nos encontramos com Jesus, nos encontramos com a Trindade. Não é? O Espírito Santo começa a fazer parte de nós, vem habitar em nós. Então Paulo está dizendo, vocês foram salvos quando? Como é que esse processo aconteceu? Os Gálatas sabiam que a lei não havia sido suficiente para salvá-los. Paulo ensinou isso para eles. A lei não tinha nada a ver com a vinda do Espírito Santo sobre eles. Haviam sido alcançados pela graça. Essa é a reflexão que nós também temos que fazer. Como fomos salvos? Como o Espírito veio habitar em nós? Foi a nossa bondade que fez isso? Fala sério. Acabamos de falar sobre o BBB aí, uma jaula que mostra que todos nós somos maus, não é? Porque nos vemos ali. Foi o nosso comportamento, foi a nossa frequência na igreja, foi ler a Bíblia todos os dias. Foi isso que nos salvou? Foi isso que fez Deus vir habitar em nós? Nós sabemos que não. Foi pela graça. O interessante é que essa pergunta tem um link com a próxima, que ele faz no versículo 3. Olha, perguntas. Será que vocês será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Por que vocês começaram pela graça, ó Gálatas, e querem voltar para a lei? Por que vocês, sabendo que receberam a salvação e o próprio Espírito Santo, pela ação misericórdia de Deus, querem voltar para trás? Vocês são loucos. É mais ou menos isso. Quem começa pela graça, entende a graça, não pode voltar para a lei. Não pode voltar para o mérito. É disso que nós estamos falando, gente. Mérito. Às vezes o cristão um pouco mais novato, mais nécio, mais iniciante, principiante, neófito, essa é a palavra, ele não entende muito bem, mas como é que é essa coisa da lei? Lei quer dizer mérito. Lei quer dizer, nesse caso aqui específico, tudo que eu possa fazer e que pretensamente me torne digno de ser salvo, coisa que nunca sou e nunca serei. Como é que eu começo na graça? Jesus me salvou por graça e daqui a pouco eu estou lá, cumprindo escala porque acho que assim eu vou ser digno, dando oferta na igreja porque acho que assim sou digno, cumprindo minha leitura bíblica porque acho que assim sou digno, e assim eu vou trocando os valores do Evangelho. A outra pergunta que Paulo faz está no 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Mais uma vez, Deus abençoou vocês e os alcançou por algo que vocês fizeram? Foi pela lei ou pela graça? Paulo insiste, né? Você vê que é uma metralhadora de perguntas para desmontar os Gálatas. E esse caminho deve acontecer conosco também, deve nos desmontar de qualquer ideia de que mérito é o caminho para ser agraciado por Deus, não é? E o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: qual é a diferença entre a lei e o Evangelho? Entre deixa eu me ajustar aqui. Qual a diferença entre a lei e o Evangelho, entre as obras e a fé? A lei diz, faça isso. O Evangelho diz, Cristo já fez tudo.
A lei exige obras humanas, o Evangelho exige fé na realização de Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer, o Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Assim, a lei e o Evangelho se opõem um ao outro. Na esfera da justificação, o estabelecimento da lei é a abolição do Evangelho. Fortes palavras aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. A gente encerra o papo de hoje, estourando o tempo como sempre, no versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Aí, gente, acontece uma coisa muito bacana. Paulo evoca a figura do pai da fé, Abraão. E a partir desse versículo, Paulo relata a necessidade de crermos no Evangelho da Graça e continuarmos crendo. Paulo evoca a figura de Abraão, demonstrando que a fé é o que nos faz herdeiros da promessa que Abraão viveu. Não só no adentrar no reino, mas no continuar a vida dentro do reino. E a gente vai, é claro, continuar essa conversa amanhã e a gente vai mergulhar um pouquinho mais dentro dessa realidade da graça e da misericórdia do Senhor sobre a vida da gente.